pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Clara e hoje estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza. Você sempre fala isso, amor? Sempre, se você não entendeu, esse é o começo de todos os vídeos, Ah, tá. entendeu? E estamos aqui com a nossa super, mega, hiper convidada, que ainda bem, graças a Deus, veio, que a gente tava, marcamos, mas deu certo. Com a Olivia, ela tem uma história incrível, uma trajetória maravilhosa, tá aqui na Nova Zelândia há quantos anos? 18? 18 anos de Quase Nova 18. Zelândia. Olha isso, muita Virou de história maior. pra contar. E tem uma trajetória linda com o filho Como que é? dela. Trajetória Ah, tá. linda. Deu com o filho dela. Teve mudança de carreira, hoje ela é contadora aqui na Nova Zelândia. Então, assim, uma trajetória incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, então fiquem até o final. Mas antes da gente começar, a gente vai falar rapidamente sobre os nossos parceiros, começando pela Bruna, a Bruna Sequara Spa, que é lá em Auckland. Então, se você quer fazer limpeza de pele, fazer massagem linfática, unha, pé, o que vocês quiserem. A Bruna aqui, ó, aparece até o logo, maravilhosa. A gente já foi conhecer o spa dela, já fiz limpeza de pele. Inclusive, ela vem aqui em Hamilton amanhã pra fazer com as brasileiras aqui de Hamilton. Maravilhosa, o spa dela é incrível, impecável. Então, vão lá conhecer o trabalho dela. E também tem Quer falar de quem? Brasil Express. Brasil Express acabou de ser um vídeo ontem no canal. Esse vídeo aqui vai ser mais pra frente, né? Mas ontem saiu o nosso vídeo, que a gente foi lá em Raglan. A gente Muito fez legal. um vídeo falando com a galera lá e tal. Ah, não, foi o Não da foi? Raglan, foi da Havaianas. Da Foi o Havaianas. outro, A né? gente foi de Tauranga, Tauranga foi muito da hora. com o Brasil Express. Então, a gente saiu na rua perguntando coisas sobre o Brasil e quem acertava Ganhava um prêmiozinho. ganhava um prêmio, um snacker do Brasil. E daí eles podiam dar uma nota aqui que eles achavam e a galera adorou. Então, aqui, ó, Brasil Então, Guaraná que Express. você vai tomar daqui a pouco e também vem deles. Guaraná. Tudo que tem aqui em casa aqui de comida brasileira vem Então, se deles. você mora aqui na Nova Farofa. Zelândia, tá com saudade de comer tapioca, guaraná, Batata bis, palha. batata palha, palmito, inclusive. Amor, a eles gente pegou vendem. batata palha e nem fez um cachorro quente, né? Verdade, a gente fez. Ah, não fez estrogonofe, eu ia fazer. Mas enfim, tem tudo lá no site deles, vão lá conferir, o preço é muito bom. E pra quem mora aqui na Nova Zelândia, chega muito rápido, eles são de Tauranga. Aqui em casa chegou em 1 dia e meio, literalmente. Eles enviaram, no outro dia de tarde já tava aqui. Então vão lá conferir. É isso, sem mais delongas. Vamos lá, Olivia maravilhosa. Não sei nem por onde a gente começa a sua Pô, história. 18 anos? né? 18 anos de Nova Vai fazer Zelândia? 18 anos em agosto. Caramba, como que veio esse sonho de vir pra Nova Zelândia? Porque há 18 anos atrás, o que que era Nova Zelândia? Tava sendo Exatamente. descoberta ainda. Era tudo Tava só mato. os Maori lá. Exatamente. Eu tinha o filho da minha madrinha morava aqui. Ah, E aí era a única coisa que eu sabia sobre a Nova Zelândia. Tinha alguém conhecido. E eu vim pra cá, por isso vim com outras duas amigas. A gente foi fazer um curso de inglês de 1 mês. uhum. E era pra ficar 1 mês. É sempre assim, né? É sempre assim. vou só estudar. Isso não mudou. Era assim já. No final das contas, a gente foi ficando e, enfim, trabalhei com todas as coisas possíveis atrás de visto. Então, seasonal, work permit. todos Era os tipos de- difícil há 18 anos Era bem atrás? mais difícil. Era mais difícil? Era bem mais difícil. Caramba, eu achava que era muito mais fácil há Não, 18 anos não era atrás. muito mais difícil. Assim, tipo, a gente trabalhava, se submetia a muita coisa. Ia pra roça, ia pra fábrica. Eu trabalhei muito tempo em fábrica. Uhum. Trabalho, assim, Pesado. pesadão. Fábrica, tipo de quê? De auxiliar, coisas assim? A fábrica que eu trabalhei era uma fábrica de vegetais congelados. Então era, assim, era muito frio, era na Ilha Sul. Muito frio. Já era frio Ah, não. Normal. normal, dentro era Uhum. muito mais frio. E carregando, empilhando caixa o dia inteiro, assim. Tinha caixas até de 25 quilos. Era 12 horas por dia. Nossa. Era pesado. Mas era muito divertido também. Ah, posso sempre- imaginar. Sempre falo, Uau. assim, que os 2 primeiros anos foram difícil nesse sentido de visto, e dinheiro e grana, não tinha grana pra nada, mas foi muito divertido, tudo era muito bom, assim, tudo era festa, porque tudo era provisório, né? Uhum. Eu sempre achei que eu ia voltar logo pro Brasil, então era tudo muito provisório, assim, ia levando, era dinheiro só pra diversão mesmo. Mas eu acabei conhecendo o Ricardo, a gente se conheceu aqui, ele é brasileiro também, e ele queria muito ficar, eu queria ir embora pro Brasil, ele queria ficar. E aí a gente foi ficando. E chegou um momento da nossa vida que já não dava mais aquele provisório, aquele trabalho de fábrica não dava mais. Foi bom enquanto durou, Uhum. mas é isso. Eu falei pra ele, eu vou voltar pro Brasil, terminar a faculdade, ou a gente consegue a residência pra eu poder estudar aqui, porque eu não tinha condição de pagar um international fees, né? Uhum. Mas eu sempre queria muito terminar minha faculdade. Só que no Brasil eu nunca fiz contábeis, nem
nunca pensei em fazer contábeis. Eu fazia relações internacionais. Nossa, bem diferente, né? Bem diferente. E aí eu comecei a pesquisar aqui sobre cursos aqui, demanda de trabalho aqui, foi como eu cheguei a contábeis. Eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada a business, eu sempre fui muito passionate pelo corporate world e, enfim, business. Hoje em dia minha paixão é small business, adoro. Mas, e aí comecei a pesquisar o que tinha trabalho, porque não adiantava também eu fazer uma faculdade, um curso e depois não ter trabalho, né? E aí a gente foi atrás de residência, era um sufoco bem mais difícil que hoje. Caramba. Era Assim, acho que pontuação tudo também? depende. Era pontuação. Eu não sei muito como tá hoje em dia. Mas pelo que eu vejo, pelos meus amigos que eu acompanhei, que vieram depois, enfim, hoje em dia me parece mais fácil, mas também é mais fácil pra mim falar, né? Porque eu não preciso mais. Sim. Então, Demorou quanto tempo pra, tipo, a você... gente pegou a residência, a gente já tava aqui há 5 anos. Ah, então foi mais rápido que a gente. A gente pegou É? com 7 anos de Nova Não, Zelândia. 7 também não. Ele, É. né? Você Claro com que não, eu 7. fiz 7 esses dias agora. Ah, esse- você fez em fevereiro, 6 anos, então, de Nova Pra Zelândia. pegar. É, então isso assim, pra gente parece que era muito mais difícil, mas porque também estava acontecendo com a gente, né? Sim. Então eu não sei, de repente a minha percepção. Mas aí a gente foi atrás, conseguiu a residência, o Ricardo trocou de trabalho para conseguir visto, não sei o quê, aquela função toda. E aí entrei na faculdade, estudei. A gente se mudou várias vezes, as oportunidades iam aparecendo, a gente ia abraçando, sem medo. Com medo, mas né? Não tinha muita escolha. Engole o medo e vai. E a gente muito pé no chão, assim, principalmente nessa parte, assim, eu falo bastante, era muito o Ricardo, muito pé no chão de onde ele queria chegar, porque por muito tempo eu queria voltar para o Brasil. E aí a gente foi criando os objetivos e aquilo era muito exciting, ir atrás dos objetivos e cada passo, cada coisa que a gente conseguia era muito, muito legal, assim. Então, entrar na faculdade foi muito legal, começar a estudar e ver que eu conseguia, que, tipo, tinha muito medo na época, porque era inglês e o sistema de ensino é muito diferente, então foi outro desafio, estudar, fazer faculdade aqui foi desafio, porque era muito diferente do sistema no Brasil, e no Brasil eu tinha aquela coisa de era ótima aluna, sempre top of the class, e aqui não era bem assim, então isso me pegou de um jeito, assim, mas a gente sempre tinha que dar o... Enfim, era o que era. Você estudou na faculdade em Auckland ou na Ilha Não, Sul? eu comecei em Blenheim, e eu entrei, quando eu comecei a fazer business com double major de accounting e management. E lá não tem faculdade em Blenheim, né? E na época não tinha toda essa flexibilidade de estudar online, era presencial. Mas tinha o NMIT, que é Nelson Marlborough Institute of Technology. E o curso era level 7, o mesmo de uma faculdade, o mesmo certificado, né? Mesma nivelação. E aí eu comecei a fazer lá. Só que logo em seguida a gente decidiu se mudar e fomos para o Monte. A gente sempre quis morar no Monte. E aí a gente foi para o Monte, ficou lá. E aí eu transferi para Waikato University, que eles tinham um campus em... Tem campus em Tauranga, ou tinha na época, nem sei. E aí eu transferi, e aí comecei a estudar lá, mas lá a gente não se deu muito bem na questão de trabalho. Então tinha trabalho, mas era um step back, assim, era mais hospitality e coisas assim. Então não era... A gente já estava numa etapa mais focada em desenvolver carreira. Então a gente ficou lá por 6 meses, 1 ano, eu acho. E aí o Ricardo, na época eu estava trabalhando, eu estava só estudando, ele conseguiu um trabalho, ele conseguiu 2 ofertas, uma em Auckland e uma em Hawke's Bay, em Napier, que a gente nunca tinha pensado em ir para lá. E aí Auckland a gente começou a pesquisar preço, custo de vida, era tudo muito mais alto. E a oferta de Napier era um cargo melhor e pagava muito mais. A gente acabou indo para lá. Só, assim, eu sempre quis ir para Auckland. Mas a gente acabou indo para Hawke's Bay, foi legal. E aí eu transferi minha faculdade de novo. E é muito burocrático transferir a faculdade Não é burocrático. Na época, eu acho que eu fiz uma carta para o comitê e mandava o transcript das matérias que eu já tinha feito. Quando eu comecei, eu consegui eliminar algumas matérias do Brasil. Bem poucas, assim. Eu não lembro se foram 2 ou 3 matérias, mas eu consegui eliminar. Só que a cada vez que eu mudava de faculdade... acabava perdendo algumas matérias. Tipo assim, esse curso não oferece essa matéria. Então, aquela matéria que eu passei um semestre estudando... Dane-se, já era. Perdeu tempo. Mas, enfim. Aí, como eu mudei 2 vezes, eu já tinha feito o cross-credit do Brasil. E daí, cada vez que tu muda, tu faz o cross-credit. Eles avaliam, enfim. E vê o que tu pode usar.
cada vez que eu mudava, eu acabava perdendo algumas matérias que eu já tinha feito. E aí foi quando eu decidi, então, eu ditched o double major e decidi focar só em accounting, senão ia me demorar um semestre a mais para terminar a faculdade. E eu já tava louca para terminar nessa época, né? E aí Quanto tempo é de eu fiz faculdade? 3 anos de faculdade. É bastante. E eu fiz summer school também, que é quando faz no verão, assim. Então, esses é um intensivão. Ao invés de ter folga, você Em ficou vez de ter direto. férias, estuda. Pra acelerar o processo. Então deveria ser, tipo, sei lá, 4 anos você fez em 3, Não, ou o curso, é que o curso, se não me engano, seriam 3 anos e meio com o double major. não? E aí, eu acabei fazendo em 3 anos, mesmo fazendo o summer school, mas porque eu perdi algumas matérias por causa dessas mudanças. E aí foi por isso que eu decidi não fazer mais o double, porque aí tu tem que encaixar a matéria no schedule, enfim, no timesheet, acaba ficando muito... Eu já só queria acabar a faculdade. E aí, quando eu me formei, tava morando em Napier, a gente ficou lá. E eu consegui meu primeiro trabalho aqui, foi como fazendo auditoria para PwC, que é uma empresa grande. Só que depois disso, eu não queria muito ficar em auditoria e eu não conseguia trabalho lá em Hawke's Bay. É uma área muito isolada, muito... Você já mudou de novo, então, lá pra Napier daí? Ah, eu não contei? Contou. Não, a Não, gente ela foi pra Tauranga, daí... Não, Aí daí ela foi pra falou que Tauranga. conseguiu uma oportunidade em Napier, eles foram pra lá e ela Isso. transferiu de novo. A Ah, gente verdade, daí mudou verdade. por Napier e foi pra... Não, é que eu já tô viajando, que tá só imaginando o que ela falando, daí eu me perdi. Aí a gente foi pra Napier, só que... E Napier eu achei muito isolado, assim, do resto da Nova Zelândia. A gente gostava muito de viajar. E, O lugar vamos é bonito, passar. Lá é lindo. É lindo. Foi um dos melhores verões que a gente passou na Nova Zelândia, assim, mais quente. Tipo, de suar mesmo. Nossa, nem acredito que eu tô suando no verão. Sim. E era muito legal. Mas, enfim, teve essa questão de oportunidade profissional mesmo. E aí eu acabei... Vim pra Auckland tentar procurar emprego aqui. E aí consegui... E foi assim, a gente era muito, vamos. Então, resign e vamos. Muito louco, assim, a gente era muito, vamos e vai dar certo. A vida de imigrante, né? Tem que mas ter essa vibe. coragem, E tudo assim, tudo começou a dar muito certo, encaixar muito certo. Tipo, o último dia de trabalho do Ricardo, no último dia de trabalho dele, eu recebi a minha primeira oferta de emprego, assim, então as coisas começaram a andar e foi Isso bem... pelo LinkedIn, por TradeMe... Um pouco de tudo. Mas você ficava aplicando? Muito recruiter. Ah, tá. Mas recruiter especializado na área, né, de finance E como que se accounting. achavam? Muito por LinkedIn. Ah, tá. A maioria LinkedIn. Ou também, na época, ainda tinha muito... A gente ia muito nos escritórios. Eu não sei hoje em dia como tá isso. E a gente ia muito nos escritórios de recruitment. Então, tinha as entrevistas lá. E aí... Mas era, acho que a maioria, assim, era mandar a carta, CV e LinkedIn para os recrutadores. E aí, consegui esse primeiro emprego, que era como... Era praticamente uma grad position, a gente chama, né? Graduate, que é quando tu é recém-formado. E era numa firma de contabilidade. E foi bem legal, assim, eu fiquei lá... Acho que eu fiquei lá 1 ano. E a partir daí, tipo... O pessoal, em geral, gosta muito de brasileiro, assim. A gente é muito dedicado, né? E eu era novidade, assim. Não tinha muitos contadores brasileiros. Então, o pessoal do escritório acreditava bastante em mim, também no meu potencial. E eu tomava conta já de alguns clientes. E aí, a partir daí, começou a aparecer proposta, mesmo sem procurar, assim. E aí, consegui um outro emprego. Melhor, claro, né? Salário e tudo. E fui pra lá. E essa empresa, esse escritório, era um escritório pequeno. E logo em seguida ele foi vendido para um escritório maior. Então deu todo aquele medo, assim. Nossa, acabei de mudar, todo esse estresse de conhecer tudo de novo. Tô me adaptando ainda. E aí a gente foi pra Fiji. Eles nos deram notícia da venda do escritório em Fiji. Ah, eles levaram um time pra Fiji? Levaram todo mundo pra uma conferência em Fiji. Aí chegou lá na beira da piscina, todo mundo tomando coquetel. E eles nos deram notícia, então. A empresa foi vendida. E assim, era um escritório pequeno, onde as pessoas que estavam lá, tinha gente que trabalhava lá há 20 anos. Nossa. Era bem... Todo mundo se conhecia e tal. Uma família, né, já. Exato. Aí foi aquela mistura, assim, né? A galera ficou meio desesperada, e agora?
E aí, mas a gente foi, eles venderam com a condição de que todos os funcionários seriam retidos. E aí a gente foi, eu trabalhei por bastante tempo nessa empresa, um escritório, não é um escritório gigante, mas é um dos 20 maiores, não sei se é Nova Zelândia ou Auckland agora, mas enfim, um escritório relativamente grande. E foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa, eu adorei. E aí, quando eu estava trabalhando lá, eu fiz também o meu CA, que é o Chartered Accountant, que é uma, como se fosse uma pós, e é onde a gente tem, tipo, o registro, eu acho que no Brasil chama, junto com o Conselho de Contabilidade, quando tem um número com registro, aqui é mais ou menos isso, só que tem que fazer essa pós, que é estudar mais 2 anos, e Nossa. tem que ter experiência também, e tu tem que ter um mentor, então aquela empresa, aquele teu mentor tem que, no final, tem que assinar dizendo, não, a Olivia tem as competências para ser charter, enfim. Então aí você poderia ser accountant mesmo, tá? Quando tu se forma, tu já pode ser contadora, só que tu não é chartered. Então, O que existem seria isso? é como se fosse. É um órgão que regulamenta a profissão. É tipo de advogados no Brasil, algo assim. Um pouquinho, só que não é só uma prova, né? Tipo, pra OAB, tu tem que fazer aquela prova e passar na prova. E aí tu Médico já. também, tal, as coisas assim. Mas aqui tu tem que estudar, é como se fosse uma pós mesmo, tem um diploma. Tu termina e tu recebe o certificado, tem a formatura. E aí tu faz parte desse instituto, é um instituto que chama, que é Austrália e New Zealand, mas ele tem validade em vários lugares do mundo, assim. E dá mais, eles, em questão, tu tem que estudar ética, todo ano tem o refresher, enfim, tu tem que seguir as diretrizes daquele conselho. Então ele dá mais credibilidade, assim, no sentido de tu ter uma organização controlando os profissionais da área. Além claro, de ter todo o estudo e a experiência mesmo, né, que tem que ser comprovada. E aí eu estudei, assim, era um sufoco também, que eu acordava às vezes 4 da manhã para estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro e eu achei super difícil o curso, na real, porque eu não tava mais é diferente quando a gente é estudante e quando a gente trabalha. Sim. E aí eu achei bem difícil, assim, mas foi super rewarding. E eu sempre tive bastante suporte dos meus colegas e tudo. Eu adorava esse lugar de trabalho. E aí terminei o curso, enfim, e tava super bem na carreira, assim, num escritório onde as pessoas valorizavam, e um time muito legal. E aí recebi uma outra proposta para ir para um outro escritório. E aí, nesse outro escritório, era uma proposta muito boa, um salário muito bom. Enfim, fui. E aí, quando cheguei lá, não era bem assim. Tive problemas com o time. Pela primeira vez na Nova Zelândia, assim, eu realmente sofri bullying e preconceito. Caramba, por ser brasileira, pelo inglês, por... Gente, Não foi com a tua cara. Não, tinha, assim, um grupinho de garotas, mulheres, né? Mas, assim, que foi uma experiência horrível. Foi muito estressante. Eu insisti, porque a gente tem muito essa coisa de achar que é com a gente, né? Então demorou muito pra eu enxergar que não era comigo. Tipo assim, alguma coisa tava de errado. Mas nisso eu deixei passar os 3 meses, porque eu poderia ter voltado pro meu outro emprego, assim, eu saía pra tomar café com os meus ex-diretores, e eles sempre falavam, as portas estão abertas, nananana. E eu tava meio orgulhosa, assim, meio determinada a fazer acontecer no outro lugar. Que tinha aquela promessa, né, de salário e de tudo. tudo, de promoção, de enfim, aonde eu queria chegar na carreira, o tipo de trabalho que eu queria fazer. Eu sempre trabalhei com BES, que a gente chama, dentro da contabilidade, porque tem contabilidade commercial, que é quando tu trabalha na área de contabilidade de uma empresa. Então, assim, eu faço o accounts payable dessa empresa, ou eu sou a contadora dessa empresa. Isso é o commercial. E tem o public practice, que são os escritórios de contabilidade que prestam serviço para o público. E dentro do Public Practice tem auditoria, tem BES, que é o que eu fazia, que é Business Advisory. E aí tinha muita promessa de desenvolvimento nesse sentido, assim, com um foco um pouco menos accounting e mais estratégia. E aí insisti, porque era um escritório legal, assim, a reputação era boa, enfim, conversei com um colega da profissão que já tinha trabalhado lá e ele me falou, vai, tu vai adorar. E foi um pé no tiro, assim, foi horrível. Eu entrei em uma depressão horrível. Caramba.
E aí eu decidi sair. Só Você que quando aguentou quanto tempo? eu fiquei lá 6 meses. Foi bastante até. Foi. Quando eu decidi sair, eu descobri que eu tava grávida. Uhum. E aí eu tava assim, eu não podia ficar desempregada por uma questão financeira, né? E ao mesmo tempo eu não podia seguir naquele ambiente, porque foi um ambiente muito tóxico, assim, mesmo, que eu não achei que eu fosse passar. E ainda mais depois de tanto tempo, não foi no meu primeiro emprego, Uhum. né? E aí eu descobri que eu tava grávida, eu não sabia o que fazer, e aí comecei de novo no LinkedIn procurar por oportunidades. Só que, assim, graças a Deus, a minha profissão não tem short de emprego, então eu sempre recebo muita oferta. E aí comecei e recebi 2 propostas. Era bem no início da gravidez, então não falei pra ninguém. Uhum. Fui pras entrevistas e aí, na real, eu descobri que eu tava grávida, eu já tava procurando outro emprego. Quando eu recebi as ofertas de trabalho, eu recebi 2 ofertas no mesmo dia. E eu tinha descoberto na semana anterior que eu tava grávida. Então fiz as entrevistas, não sabia. Uhum. Aí descobri, quando eles me deram as propostas, Você não falou. aí eu já sabia que eu tava grávida. Aham. Então foi muito assim, meu Deus, o que que eu faço? E aí, para uma das empresas, eu sentei com ele e falei, olha, quando eu fiz a entrevista, eu não sabia, mas era para ser um cargo, tipo, eu seria o braço direito do diretor, assim, então, Uhum. é um cargo de gerência, ele queria para dar férias para outra gerente, para ter alguém lá. E aí eu achei que eu precisava falar para ele, porque eu ia ter que sair, né? Para Uhum. licença. Eu falei, ó, a situação é essa, eu sei que o cargo que tu tá procurando alguém de confiança que fique para cobrir férias, enfim, da outra gerente. E só que eu eventualmente vou precisar pegar licença. E aí eu não gostei muito, assim, ele não vai rolar, mas eu não gostei muito da reação dele, o instinto mesmo, assim, sabe? Eu Uhum. vi que ele não ficou feliz com aquela notícia. E alguns comentários sutis sobre mulher grávida e como isso atrapalha o trabalho. Então eu já saí dali sabendo, bom, não é esse o emprego. Tem a outra empresa, era uma empresa maior, então era um pouco melhor porque tem mais Flexibilidade. flexibilidade, mais funcionários, Uhum. mais resources. E aí fui também, todos homens, todos os diretores eram homens também. E aí, só que aí eu não falei. Eu Uhum. aceitei a proposta e não falei, até porque a gente não tem que falar e eu tava com medo daquela minha outra experiência, eu não podia Sim. ficar sem emprego. E aí aceitei a proposta e comecei a trabalhar. E saí do outro emprego, não fui nem entregar meu laptop. Mandei entregar meu Aham. laptop, não dei tchau pra ninguém, foi uma coisa realmente Deu horrível. notes online Bem e pronto. tóxico, assim. Eu só mandei um e-mail pra eles falando, antes disso eu tava meio que emendou numa, como fala quando a gente tá doente? Sick Sick leave, uma leave? coisa assim. Não era bem sick leave, no atestado. Uhum. Eu tava com atestado porque eu tava grávida e super deprimida, assim, foi uma coisa bem estressada mesmo. E aí a minha médica falou, não vai mais pro trabalho, enquanto tu procura outro trabalho. Foi uma médica bem legal também, assim, entendendo a minha situação. E aí eu emendei aquele atestado já na minha demissão, falei, tô saindo. E eu não conseguia mais pisar naquele lugar, foi muito louco. E foi na época do Covid, então a gente tava de lockdown, aí ia pro escritório e não ia. Foi tudo muito conturbado, assim, com esse emprego. E aí mandei só entregar, a gente tinha o celular e o laptop da empresa, só mandei entregar, nem fui. Uhum. E foi isso. E aí comecei no meu outro emprego. Pouco tempo depois eu descobri que todo mundo desse time que eu tava, era uma empresa grande, mas o time que eu tava era um time próximo, assim. As meninas eram 3, as 3 saíram da empresa. Ixi. E o associate, que é como se fosse um gerente também, saiu também. Então, assim, todo aquele time... Tava meio que falindo, algo assim? porque não tinha como manter. Aquele time era muito tóxico. E o bullying não era só comigo, era com outras Então pessoas esse do também. trabalho anterior. Eu saí que do você que eu saiu. gostava, fui pro outro do que eu pedi demissão. Foi esse que Uhum. a galera saiu depois que você saiu. Isso. Ah, tá. Aham. Uhum. Aí que eu, tipo, aí tu começa a pensar, nossa, realmente não era comigo, eu não devia ter aceitado, né? Enfim, Uhum. me submetido. Mas já tinha passado, mas foi bom, assim, saber que todo mundo saiu, porque eu sabia que tinha uma coisa muito errada lá. Não era possível. E os gerentão não via isso, não? Ai, via, claro que via, mas é o reflexo do time, né? É. Assim, Não tem muito o que fazer, né? não, e
muito interessante isso, porque esse meu colega, antes de eu aceitar essa vaga, que eu sentei com um colega que já tinha trabalhado lá, ele me falou, vai, foi uma das melhores experiências de trabalho que eu já tive, vai que tu vai gostar. Só que tem um diretor que é arrogante. E foi o diretor que eu fui pro time dele. Ah, tá. Porque são vários diretores, né, nas empresas. E aí eu fui pra esse time, que era totalmente disfuncional. Mas na entrevista não falaram qual time você iria. Na entrevista, não. Tanto que eu fiz a entrevista com um outro diretor, que foi o diretor do meu ex-colega. Que ele falou que era Ah. legal. Que ele falou e que era tal. legal. Enfim, pra algumas pessoas, de repente, dá certo, não é possível, né? O cara tá lá há tantos anos, assim, mas... E ele realmente, ele era... O que a gente chama muito é o do Old Boys Network e o Classic White Male, Uhum. Middle Age. Assim, ele era mais que Middle Age, mas Uhum. um senhorzinho arrogante, acha que tem tudo na vida e que pode fazer o que quer, assim. Dane-se o emocional, só trabalha e pronto. E preconceituoso até. Muito preconceituoso. Mais com mulher ou mais com migrante? Ou... Os dois. Mulher, com imigrante e com... Principalmente racial, assim, ó. Ah, então deu tique em todas as coisas que ele era racista exatamente, ali. Exatamente. Foi uma experiência horrível. Como Mas que comigo, mantém, assim, né? ele nunca me distratou. Mas o time era disfuncional. Eu nunca tive nenhum suporte lá dentro. Ah, não dá pra trabalhar assim. Não, foi horrível mesmo, assim. Foi uma experiência muito louca, muito ruim. E aí comecei no outro trabalho, nessa outra empresa. E logo em seguida eu comecei, já avisei pra eles que eu tava grávida. E, assim, eles não, né, não tem muito o que fazer, tipo, eles não podem, é ilegal tu fazer qualquer coisa, não pode. E, em princípio, me deram maior apoio, pareciam ser super legais, assim. E aí eu tive uma gravidez de alto risco quando eu tava com... todo scan que a gente ia fazer, assim, eu ia fazer o scan... Ultrassom? Isso, ultrassom. Todo ultrassom que a gente ia fazer, eu fazia, e aí eu fiz bem o primeiro do início, foi beleza, normal, enfim, era só, na real, é só pra ter certeza que tá grávida e tudo. E o dating, né, saber quando que o baby é due, e tava tudo certinho. E aí, depois disso, eu precisei fazer um outro desses ultrassons cedo na gravidez, porque eu tive um sangramento bem pouca coisa, assim, mas a médica mandou só por precaução, fiz, tudo certo. E aí, quando a gente faz, em torno dos 3 meses, eu não tenho certeza, assim, de quantas semanas, quantos meses. E aí, que faz o morfológico e para ver o tamanho do bebê, enfim. E aí, quando a gente fez esse, a gente fez ultrassom, ela fala, tá, senta lá, eles mandam voltar, sentar na recepção até, ou eles mandam embora, ou se tem alguma coisa. Aí, senta lá, me chamaram de volta. Vamos, eu quero só ver uma coisinha aqui. Tá, tudo bem. Ver a coisinha? Não, pode ir, tá. Aí, daqui a gente tá lá em casa e recebe a ligação. Será que dá pra repetir o scan? Porque o bebezinho parece ser um pouco pequeno pra idade gestacional, a gente quer ter certeza que tá tudo bem, vamos repetir daqui a, sei lá, 2 semanas. Tá, aí a gente foi, vamos repetir o scan. Aí faz ultrassom, espera lá na salinha. Aí a gente espera, pode voltar, vamos só ver uma coisinha aqui. Então, todo scan que a gente ia, elas chamavam pra ver uma coisinha. Então, a gente sabia que tinha alguma coisa. Elas nunca te falaram o quê? Não, assim, é que quem faz o ultrassom vai pro médico fazer o relatório, né? Então, geralmente, a gente ela fazia o ultrassom, eles mandam esperar, porque daí eles vão mostrar pro médico que tá atrás das câmeras, pro médico, e aí elas vêm, se o médico acha que tem que... Às vezes o médico, aqui não tá bom, preciso ver mais isso, mais aquilo, enfim. Não sei se é médico, mas é a pessoa especializada em... Avaliar a ultrassom. Avaliar a ultrassom, isso. E aí eles sempre pediam pra eu voltar na mesma hora, né? Pra ver um outro ângulo, uma outra posição, enfim. Então tinha os sinais de que tinha alguma coisa. A gente já sabia que o bebê estava um pouco pequeno para a idade gestacional. E aí, no início da gravidez, eu fui procurar midwife, que é o processo que todo mundo faz. Fui procurar midwife e eu fui na minha primeira consulta. Quando eu tinha 17 anos, eu tive um acidente de carro muito feio. Então, eu tenho uma cicatriz enorme na minha barriga. E aí, fiz cirurgia, enfim. E aí, ela já me falou, olha, eu vou discutir com as minhas colegas, mas eu acho que é melhor te encaminhar pro time de alto risco só por precaução, porque tu vai ver um obstetra e que vai te acompanhar melhor, porque a gente não sabe muito bem quanto isso pode afetar, como é na região do abdômen,
né? O acidente foi a cirurgia foi uma cirurgia bem grande na região do abdômen. Em princípio, não é para ter nada, mas pode ter isso, isso e isso. E a gente só vai ter um controle melhor se tu tiver nesse time. E aí ela me ligou depois e falou, realmente, eu discuti com as minhas colegas, a gente achou melhor te encaminhar para esse time. E aí fui, vi a obstetra e tava tudo bem. Aí começou a função dos scans. E quando eu tinha 26 semanas, eu acho, um pouquinho antes, num dos scans, porque daí começou o scan direto, era Nossa, assim, sei lá, no início era de 15 em 15 dias, depois... caramba! E eles não gostam muito de passar ultrassom aqui, né? É, e aí a gente tava fazendo assim, era de 15 em 15 dias, depois era semanal. Quando eu tava com 26 semanas, nisso eu já tava encaminhada para um outro time, já não era nem o time de high risk, era dentro do high risk, mas já era um time que chama Maternal Fetal Medicine, que aí é o fetal mesmo. É quando eles acham que tem que o bebê tá em risco, ou tem alguma coisa no desenvolvimento do bebê que precisa ser olhado mais de perto. Daí a gente começou a fazer o acompanhamento com esse time, uma médica maravilhosa, e continuava com as midwives no high risk. E aí, então eram 2 times. A minha midwife, no meio tempo, eu tive problema com uma midwife, ela foi super... eu fiz alguma pergunta para ela e ela olhou para mim e falou, não sei como é no Brasil, mas aqui na Nova Zelândia... Meu Deus! E aí eu saí dali muito, assim, era uma pergunta sobre gravidez, tipo, não me importa. E eu falei pra ela, olha, eu não sei como é no Brasil, mas eu quero saber como é aqui. Não me interessa como é no Brasil, porque eu tô aqui. Mas saí dali, óbvio, reclamei, não... E essa mesma midwife, quando eu tive o sangramento lá no início, ela me mandou uma mensagem falando, é época de Natal, se tu for pro hospital, ninguém vai te atender. Por mensagem. Que não deixa de ser verdade. Não, mas peraí, né? Não, ela não pode fazer isso. Dane Ah, seu sangramento, nem perde seu tempo, mas a tipo... gente sabe que é assim. Não, mas não pode. Vai ter 2 médicos lá e pronto. Daí... Então, a minha experiência com o sistema, fora essa, é bem o contrário, assim, sabe? Então, o sistema de saúde daqui que a gente reclama tanto, nossa percepção como família mudou muito depois dessa experiência. Porque aí a gente começou... Claro, eu passei esse feedback, eu reclamei, eu falei que eu não queria mais ir com ela. E dá alguma coisa, porque, assim, a gente tem uma amiga que estava grávida, né? Ela já teve o neném. E ela teve algumas complicações no parto ali por negligência da midwife. E durante o processo da gravidez, a midwife foi extremamente, além de grosseira, não deu nenhum suporte que ela precisava. Por isso, e isso eu acho que é muito normal, eu acho que infelizmente acontece muito, tanto que a minha experiência com a midwife foi muito ruim. E isso já era uma midwife do hospital, não era a que a gente chama de independente. Não era midwife, era do hospital, do time de high risk. Então, tu pensa que tu vai ter um atendimento decente. E não foi. Minha experiência com essa primeira midwife foi horrível. E realmente acontece muito, é horrível. E pra trocar? Aí É eu difícil? reclamei e falei, não vou mais com ela. E eles tiveram que achar outra. Então não foi difícil, assim. É porque a gente, ainda mais na gravidez, a gente tá muito vulnerável. A gente tá assustada, tá sem Frágil, apoio, né? tá sozinha, assim, de uma forma ou outra. A gente tá sozinha aqui, né? Não tem... Ai, é diferente. Mesmo eu tô aqui há muitos anos, mas é diferente. No Brasil é muito diferente. A gente tem uma rede de apoio muito maior, querendo ou não. E aí é muito comum a gente deixar passar, porque acha que, ai, nem é tão grave. Ai, sabe? Nem é nada, eu que tô... E aí, mas eu realmente bati meu pé no chão e falei, eu não vou mais com ela. Não me sinto à vontade, não vou. E aí eles me encaminharam pra outra e eu comecei a ir com uma outra. Já era mais uma senhorinha, muito querida, muito atenciosa. E só que ela se aposentou. Eu cheguei para uma consulta numa sexta-feira lá então, hoje é meu último dia. Porque meu marido tá doente, era na época do Covid, enfim. O marido dela tinha condições, enfim, o Covid era muito perigoso para ele. E ela decidiu se aposentar antes para cuidar dele. E para evitar Covid e tudo isso, né? E aí... Já era a minha terceira midwife, porque eu tinha ido naquela primeira que eu tinha escolhido, aí fui encaminhada para essa outra e encaminhei para essa outra que se aposentou. Só que como eu já estava no atendimento do Maternal Fetal Medicine, que eram com as obstetras mais especializadas, lá sempre tinha uma midwife também. Então acabava que cada vez que eu ia era uma midwife
Diferente. Então, eu não tive o acompanhamento de uma midwife. E aí, elas estavam tentando achar outra, só que como eu já tinha tido problema com essa uma, eu já estava com vários problemas, assim, de gravidez. Então, eles queriam que fosse uma midwife senior, competente. Só que essa midwife nunca apareceu. Só que, ao mesmo tempo, eu estava com acompanhamento de obstetra, então não tinha muito por que fazer eles me encaixarem com a midwife também. Porque daí, quando eu tava com 26 semanas, a gente foi quando nos falaram, olha, a gente não tá achando o estômago do bebê. E ele tá apresentando alguns sintomas, enfim, ele é menor do que deveria ser pra idade gestacional. Né, tipo, tem que ter estômago. Então, a gente consegue, em alguns esquemas, a gente acha a bolha, que é uma bolha, mas não pode ser só ar. Com certeza, é pequeno demais, assim, não é um estômago formado. Então, isso pode ser várias coisas. E aí começa, isso pode ser, enfim, várias síndromes. E pode ser... É que é uma palavra bem complicada, tá? Mas pode ser traqueoesofagea fístula, esofagea trígia. Uma condição. É considerado raro, mas não é uma coisa... Descartável, tipo... não é super raro. Assim, tá. acontece pouco, mas acontece. Então, não é uma coisa que eles não sabiam o que era. Eles já tinham visto no hospital, já tinham tratado, enfim. Tipo, parece que no máximo, assim, varia bastante de ano para ano, mas pode ser que 6 crianças nasçam com isso por ano na Nova Zelândia. E a população daqui não é muito grande, então não é uma coisa... Absurdamente rara. É considerado raro, mas não é super raro, E tem correção cirúrgica. E aí, só que ao mesmo tempo... Mas isso na tua própria barriga ou depois que nasce daí teria? Depois que nasce. Ah, tá, né? Porque o diagnóstico mesmo só pode ser dado depois que nasce. Existem alguns outros exames e daí elas começaram. Essa é uma possibilidade. Mas o bebê ainda pode ter síndrome, enfim, pode ser Down, pode ser Edwards, pode ser, eu nem lembro, tinha uma outra também. Então tinha várias possibilidades. E quando eu tava com 26 semanas, elas falaram, olha, a gente não pode mais esperar. Tu pode fazer, tem um exame que é um exame invasivo que chama, que é quando tira líquido amniótico. Amniótico. Alguma coisa assim. O líquido amniótico, mas o nome do exame eu esqueci. Amniocentese, eu acho. Que é um exame invasivo e tem risco. Então, mas tem risco de aborto quando faz, porque tu fura pra tirar o líquido. Mas pra que furar? Porque não espera nascer? Não, mas pra ter certeza. Porque, assim, por exemplo, algumas dessas síndromes, o bebê não sobrevive. Ah, tá. Ou assim, ou vive pouco depois que nasce, não tem expectativa de vida. E o único jeito de ter certeza se é alguma síndrome é através desse exame. Entendi. E aí, tipo assim, tu tem a opção de... Tu pode terminar a gravidez se for uma dessas coisas. Se for opção dos pais, pode. E aí ela falou, a gente já tá assim, ó, no limite de fazer esses exames, né? Se fosse o caso de não seguir com a gravidez. E a gente falou, não vou fazer porque, enfim, a gente já decidiu que vai seguir com a gravidez. Independente do que for, porque fazer o exame tem o risco dele nascer prematuro, ele já é um bebê pequeno, então provavelmente seria um bebê inviável se acontecesse um aborto ali, né? E aí a gente decidiu não fazer. E a gente fez um outro que é um non-invasive teste, que aí é um exame de sangue, mas ele não é diagnóstico, ele dá porcentagem, assim, não sei a palavra agora, mas ele não é diagnóstico, ele só diz, tem chances desse bebê ter, tantos por cento de chance desse bebê ter uma síndrome tal, tantos por cento de chances de ter síndrome, enfim. E aí a gente só fez esse, foi o único exame que a gente teve que pagar realmente, é um exame de $700, ele não é funded. Acho que foi o que a Manu falou, né? Que ela Não, mano, foi pra descobrir o sexo, coisas mas, assim. mas através desse exame você descobre Ah, sexo tá. também. A maioria das pessoas, quando faz bem cedo. Ah, é verdade isso. E eles mandaram pra Austrália, porque eu acho que Isso. nem tem aqui. Tem um aqui, o da Austrália é um pouco mais comprehensive. Então é um exame pra saber se tá tudo bem com a criança e ainda saber sexo. Se tem algum índice mas de doenças. Mas ele não é diagnóstico, então... Sim, só um exame. Ele dá probabilidade, assim. E dá o sexo do bebê. E aí eu fiz, só que a maioria das pessoas faz super cedo, já pra saber, né, se é menino, menina.
E eu fiz, mas só por porque o que eles disseram, saber se a criança tem uma síndrome, a gente já começa uma preparação psicológica com os pais, um acompanhamento, o que esperar, como se preparar, enfim. Então, era por isso, assim. E aí, eu fiz e o resultado voltou tudo normal no resultado, assim, não tinha risco de nada, mas isso não queria dizer nada também. E aí, e a minha médica sempre falava, eu acho que é esse TOF OA, que é essa traqueoesophageal fístula E esofagea. não deu nesse exame É que não, vocês... não, isso não mostra nesse exame, porque o exame, ele é, tipo, vai ser genético, vai ser com base no sangue, enfim. E essa outra condição é o estômago, que o estômago é solto, tipo, é uma bolinha. O nosso estômago, ele é attached, ele é preso no esôfago. O dele, ele tinha... Porque quando ele nasceu, foi confirmado que era isso. E era o que a médica sempre suspeitava. Que é o estômago, é uma bolinha, só que ele não é conectado a nada. Então, ele não desenvolve. Porque o nosso... Aparentemente, o estômago de todo mundo começa como uma bolinha. E aí, o corpo vai se desenvolvendo. E o dele nunca conectou no esôfago. Então, fica só aquela bolinha que não cresce, porque tá lá solta. E aí, o esôfago dele era ligado na traqueia. Então, era tudo errado. Porque a traqueia não pode ligar no esôfago, porque se a traqueia entrar no esôfago, o esôfago é conectado no estômago. A traqueia é para respirar, o esôfago e o estômago é para alimentação. Sim, então, aí mudou tudo ali dentro. Aí tava Mas é resolvido com cirurgia. Aí, quando ele nasceu e isso só pode ser constatado depois de nascer. Então, eles pegam o bebezinho e fazem os exames para ver se é isso mesmo. Então, assim, antigamente, muitos bebês morriam e não sabiam por quê. Porque não tinha acesso a essa informação. E aí, então, a gente já sabia quando eu tava com 36 semanas, aí quando eu ia pegar a minha licença maternidade. Então, eu peguei minha licença e a minha médica sempre falava, olha, tem muita chance desse bebê vir antes. Nananã. Então, né, já slow down, já avalia os planos. Trabalha no máximo até 36, porque eu achava que ia trabalhar até, né? 39 tá lá. Então, no máximo até 36. E eu saí, então isso era numa sexta-feira, e na segunda tinha um scan. Aí a gente foi pro scan, cheguei lá, ela olhou pra gente, fez o scan, vai pra casa, busca tuas coisas e volta. E não foi bem assim que ela falou, né? Mas não precisa trazer as coisas do bebê. O bebê vai ficar no hospital. Então, a gente já sabe. Isso, assim, eles já foram nos preparando há muito tempo, que não ia precisar levar o enxoval do bebê pro hospital, porque ele ia ficar bastante tempo lá. E aí, a gente, antes dele nascer, quando eu tava grávida, ainda a gente teve consulta com o pediatra, pra nos explicar o que era essa possível, o que eles achavam que era, como seria a cirurgia, como seria o pós-operatório, enfim. Então, a gente tava meio que preparado, mas sempre... Mas a gente fez a bag do bebê, a gente levou pro hospital, a gente vai levar ele pra casa, sabe? Então, isso é bem louco, assim, porque a gente tinha os pés no chão, mas ao mesmo tempo a gente tinha... Aquela esperança. Isso. E aí, mas enfim. Aí fui internada com 36 semanas, fiquei 2 semanas de observação. E ele ia nascer no máximo de 38, ela sempre falou, tipo, o range mais seguro. Mas a gente precisava de um leito de UTI pra ele poder nascer. E eu só poderia ter ele no hospital de Auckland, então, graças a Deus que a gente mora pertinho. Senão, eu teria que ter vindo, assim, vamos supor, se eu morasse em Blaine. Eu teria que ter vindo pra cá e ficado esse tempo todo. E aí, a gente ficou lá essas 2 semanas, fiquei lá esperando. E a gente fazia scan e Doppler, que é pra ver os batimentos. Praticamente, se não todo dia, era um dia uma coisa, outro dia outra. O Doppler era toda hora. E aí deu 38 semanas e eu tava lá ainda. E a gente não conseguia leito na UTI. Porque a UTI tava UTI neonatal, né? E época de Covid também, essa coisa assim, né? Então assim, não era bem lockdown, mas era uma... Tava a transição confusão, ali. assim. Foi em 2021. Então tava aquela confusão. Tinha período de Covid, tinha período de... restrição, level 1. 3, 4, 3, 4. Enfim, laranja, vermelho. tava aquela loucura. E aí,
eu fui internada e quando eu fui internada, a minha mãe, nisso a gente tinha conseguido o visto pra minha mãe, pra ela vir como turista. E não tinha visto, eles não estavam emitindo visto. Foi em 2021 quando eles não estavam emitindo visto. Então a gente entrou em contato com uma advisor, porque as médicas já tinham falado, olha, eles vão precisar de suporte. Então elas nos deram carta, tipo, falando, né, do risco da gravidez, enfim, o risco do parto, darararará. Fizeram cartas, a gente conseguiu, mandou para a imigração e conseguiu o visto dela aprovado. E aí ela comprou passagem, visto Mas aprovado. já tinha voos normais, então. Não tinha voos normais. Era na época Tinha que Você ficar tava naquele vindo hotel. residente ficar e na tal. quarentena. E aí, no dia que ela embarcou em São Paulo, eu já estava no hospital, ela embarcou em São Paulo, e naquele dia, foi quando eles botaram aquele no high risk, que era Brasil, Ah, sim. Índia, 3 ou 4 países que não podiam vir para Nova Zelândia. Uhum. Então, minha mãe embarcou em Floripa, chegou em São Paulo, teve que voltar para casa. Nossa. E eu no hospital. E aí foi assim, ó, foi... Ai, coitada, ela sofreu tanto. E, tipo, a gente também, porque foi um choque, a gente não sabia o que fazer. E ela ficou, assim, desesperada. E aí, não tinha o que fazer. Tinha que A gente esperar. tentou entrar em contato com imigração, não tinha o que fazer. E aí, enfim, a gente deu 28 semanas, eu fiquei essas 2 semanas lá, deu 28 semanas, e a gente não conseguia leito na UTI. Então, todo dia as médicas iam me ver, checar, e falavam, eu ia ser induzido se não fosse, né, se não fosse naturalmente, assim. E aí elas iam checar e todo dia, não tem leito na UTI. Deu uma outra emergência. Chegou um bebê que precisa do leito. Nananã. Então, vocês são o próximo da lista. Então, todo dia eu era a próxima da lista. E aí chegou um dia que essa minha médica, que me acompanhou, ela me encontrou no corredor do hospital, que ela era, como fala, consultant. Então, só tinham 4 médicos no hospital que poderiam fazer meu parto. Seria cesárea ou natural? Ela sempre me incentivou bastante a ter normal, que eu queria, mas ela falou, vai ter uma equipe em stand-by. Tipo, Vão tentar, colocou em risco, igual vai pra cesárea. Como que é ela veio ali, menina aqui? Como que é o nome? Susan. A Susan, ela é midwife? Ela é Aham, midwife ela do explicou isso hospital aí. de... Tava assim, tipo, tenta aham. natural, a partir do momento que o batimento da mãe ou do bebê começa a diminuir, é que a gente vê que tá tendo sofrimento fetal, daí... Encaminha pra cesárea. encaminha E ali, então, já tinha todo o meu histórico, e essa médica, ela falou, no junior doctor for you, tipo, vai ser um dos consultores, só tem 4 médicos aqui que podem fazer esse parto, que vão te acompanhar. E aí, mas eu me senti segura, realmente, assim, a gente estava bem seguros com o atendimento médico que a gente estava tendo. Mas, claro, começa a ficar frustrante quando tu é sempre o segundo da lista. E aí, um dia ela me encontrou no hospital, e aí começa a mostrar assim, hoje deu uma pequena alteração no Doppler. Nananã. Então, começa a aparecer algumas coisinhas que aquela ansiedade vai construindo. E eu falava pra eles, eu não quero ser a próxima emergência, né? A gente vai chegar, até que ponto vamos esperar? Uhum. E aí, um dia ela me encontrou no corredor e falou, tu ainda tá aqui? Não, esse bebê vai nascer hoje. Aí ela foi, tipo... Deu um jeito lá. Assim, sei lá, 2 horas depois entrou uma midwife no meu quarto. Vamos, a gente tá indo lá pra sala, porque são várias... Tem a, tipo, Women's Assessment Unit. De lá, tu vai pra sala de parto. De lá, vai pro theater, enfim. E ela chegou, vamos, surgiu uma vaga, a gente não pode perder, mas era assim, tipo... Uhum. Tem que ser agora. E daí começa aquele desespero. E aí começa a indução. Começou num domingo, não deu nada. Estava na terça-feira, nada ainda. Aí... Mas você tinha contração? Não tive nada. Mas é porque a gente já sabia que ele ia ter que nascer antes. Então a indução é pra gerar Nascer as antes, contrações. sim. E não tive nada. Dilatação muito pouco, nada, assim. E aí a médica falou, não, a gente vai estourar a tua bolsa na sala de cirurgia e depois tu volta pra Meu birthing Deus. suite. E aí a gente foi na terça-feira. E assim, eu queria, porque era 2 de maio, quando começou a indução, ele nasceu dia 4. Eu sempre dizia, quando era, aguenta dar dia 4, porque é Star Wars, baby. May the 4th. Uhum. E aí a gente ficava brincando nisso. Mas eu tava super bem, assim, né? Uhum. E aí a gente estourou a bolsa. Então eu fiz a anestesia
estourou a bolsa na sala de cirurgia e voltei pra sala de parto. E aí fiquei lá, só que já anestesiada, com a epidural. E aí fiquei lá um tempo, nem sei dizer quantas horas, aí eu comecei a passar mal, assim, tipo, comecei a ter quase desmaios, e aí o batimento cardíaco dele Começou a cair. começou a cair, daí na hora, tipo, foi assim, ó, foi instantâneo. Veio uma médica e falou, ó, eu acho que já deu de tentar, né, vamos cesárea. E aí, vamos. E aí, sim, 5 minutos ele tinha nascido. Tipo, porque a equipe tava já ali pronta. E aí, foi o parto. Mas diz uma coisa, a cesárea, eles te deixaram apagada ou você ainda viu, Não, só metade pra baixo? eu tava A acordada. epidural tá. é daqui pra baixo. É, isso. É porque eu acho que em alguns casos, quando é emergência, dependendo da gravidade, eles realmente, a Uhum. pessoa botam Pra dormir. pra dormir. Se é muito grave, assim, se a mãe tá mal, enfim, alguns casos assim não. Mas eu tava bem. Mas não ficava conversando, né? Só ficava... Tipo, porque, sei lá, né, pra baixo ali, não sei como é que a pessoa fica. Não sente nada. Eu não sente Mas nada. ficava conversando, eles falavam contigo, ó, tá quase e tal. É, só que era tudo muito tenso, assim. A gente tava com muito medo, porque a gente não sabia como que aquele bebezinho ia nascer. E o teu marido? Ah, ele, tipo, lá Então, mas ele... Porque ficava demorou comigo. um tempo. Ele pegou off, ficou lá contigo. Ele ficou um tempão comigo. Durante essas 2 semanas que eu fiquei no hospital, ele ia todo dia, não podia ficar lá, né? Mas ele ia todo dia. Quando começou o processo de indução, ele ficou lá o tempo inteiro. No parto, ele acompanhou, ele foi pra sala de cirurgia. Tava o tempo inteiro com a gente. Comigo e com ele. E depois, quando ele nasceu, aí ele foi pra UTI com ele e eu fui pra sala de recuperação. E quando ele nasceu, que você viu, como que foi a sensação? Foi. Ai, olha, agora começa. Pode, cada lencinho. Acabou já. Foi bem louco, assim. Mas foi. Assustador no sentido. Eu não escutava ele chorar. Então, isso me deixava muito assustada, porque eu não consegue ver. Com um pano na frente, né? É. E eu não escutava ele chorar. E o Ricardo dizia: não, ele tá bem. Eu falei: eu não tô escutando ele chorar. E aí daqui a pouco trouxeram ele pra mim. Eu vi ele, só que ele pôde ficar só bem pouquinho, só assim, tipo, não peguei ele no colo. Ele não podia tentar mamar, porque se ele realmente tivesse essa tem condição. estômago, Aí é bem perigoso, porque pode dar aspiração, que eles chamam, que é algum líquido pro pulmão. E o bebezinho recém-nascido, os pulmões ainda estão bem em desenvolvimento, né? Então, eu consegui ver ele, assim, tipo, me mostraram aqui, a gente tirou fotinho e tudo, mas foi super rápido e levaram ele direto pra Pra fazer o UTI. exame. Ele teve parada cardiorrespiratória quando nasceu também, então fizeram resusc na sala de parto. Só que eu só fiquei sabendo disso depois. Então, assim, eu não sabia. E o Ricardo, isso é meio engraçado, assim, é o tragicômico, né? E o Ricardo também não sabia. Ele tava lá, ele viu, ele tava tirando foto. E aí, assim, sei lá, 2 meses depois, eu tava vendo as fotos. Eu vi o que o médico tinha escrito no discharge dele da UTI neonatal. A gente ainda tava no hospital, mas não era mais na UTI, era no quarto. E aí eu tava lá, que ele foi ressuscitado. Eu falei: Ricardo, como assim? Ele foi ressuscitado no parto. Aí o Ricardo: não. Eu tava lá, eu vi tudo, tipo... Eu tava anestesiado, nem viu. ele tava assim, em outro Outro mundo. E aí eu tô vendo as minhas fotos, no dia seguinte, ou sei lá, uns dias depois, tô vendo as minhas fotos. Aí lá, foto deles com o Dylan, meu filho, roxinho, eles com máscara de oxigênio em cima, e o Ricardo filmando, gente. Todo feliz, normal. Ele não tinha entendido o que era, ele achou que aquilo era um procedimento Tipo, normal. exame, uma coisa assim, Mas é que não tem como saber, Ele né? achou que aquilo... achei que fazia com todo recém-nascido e tal, examinando. Ai, olha. Ai, gente. Mas aí, enfim. Que bom que ele não se deu conta, né? Porque... Sabe, Aí ia eu ficar vou dar- nervoso, deixar você o pânico... nervosa. Sim, ele já tava nervoso, né? Tanto que ele não percebeu, assim. E aí ele foi pra UTI, foi diagnosticado, era isso mesmo que eles achavam que era. E aí eles fazem todo um exame genético bem grande para ver se tem alguma síndrome, porque aparentemente não tinha, mas ainda muitos bebês que nascem com essa condição nascem com outras coisas também, outras síndromes, enfim, algumas síndromes. E aí isso já era 6 da noite, então ele seria operado primeira coisa na manhã seguinte. E então ele ficou lá na UTI. Aí quando eu acordei não, quando
passou o efeito da minha anestesia, assim, quando eles levam pro pós-operatório, até tu tá bem. E aí eu tive quase uma overdose, assim, tipo, foi bem... De medicamento? É. E aí eu fui, quando eu voltei, me levaram, ao invés de me levar pro meu quarto, me levaram direto pra UTI. E aí foi quando eu vi ele, aí pegaram ele, botaram ele no meu colo, assim. Então a gente teve um tratamento bem, muito legal, sabe? Eles me levaram, tipo, na cama, lá pra UTI neonatal, me botaram do lado da caminha dele, deixaram a gente ficar lá o tempo que a gente quisesse com ele. Só que não podia dar mamar. E, claro, ele tava... Com tubinhos, coisas assim e tal, É. né? Então, assim, isso foi bem difícil. E aí, mas demora muito pra cair a ficha. E aí eu fui pro quarto e fiquei lá internada. No outro dia, primeira coisa da manhã, a gente foi com ele até a sala de cirurgia. Enfim, levaram. E aí eu ainda tava muito dopada, muito tomando remédio pra dor, porque daí foi a cesárea, né? E aí, mas eu falo até hoje, assim, eu não lembro da minha dor de cesárea. Tipo, eu não lembro porque era tanta atenção, era tudo voltado pra ele. Que aquilo assim. era a última coisa que você se É, preocupava. então, assim, eu não lembro de... Eu lembro que eu tive dor, mas isso já era 2 meses depois, assim. Ele já tava no quarto, sabe? Que ele ficou internado por 6 meses. Ele ficou 1 mês na UTI. E aí, fez a cirurgia correu tudo bem. Essa de conectar o estômago no esôfago e desconectar o esôfago da traqueia. Nossa, médicos tem que ser muito bom. Quando o médico uma vez me falou, quando a gente teve a consulta, quando eu ainda estava grávida, o pediatra me falou, olha, ele já tá com quase 2 quilos. Eu já operei bebê de 500 gramas. Nossa. Imagina. Tipo assim, sabe, a medicina, a gente tem recurso. Acho que é tudo robótico, eu acho. Porque é muito É muito pequeno, pequenininho, né? né? É, e eles falam isso, o bebezinho pequeno, ele é todo fragilizado e é tudo muito pequenininho. E aí, mas assim, um médico ele é um médico muito bom. É um dos poucos que operam esse tipo de cirurgia que tem aqui na Nova Zelândia, que se não me engano só tem um em Christchurch. E daí o time desse médico aqui em Auckland, que fazem esse tipo de cirurgia. E aí fizeram a cirurgia e ele foi entubado, porque é o processo pós-operatório, normal. Só que eles nunca conseguiram extubar. E aí ele ficou lá entubado por quase 1 mês. A gente fez várias tentativas de extubar, que é quando não consegue respirar por conta própria, né? Fica entubado. E aí, tipo assim, a gente não podia... Não é que não podia pegar ele no colo, mas era tudo muito Frágil, né? difícil. E porque o tubo fica no nariz, não pode sair, porque por onde ele tá respirando, e vários, todo conectado, assim. Então era muito difícil pegar ele. O Ricardo só pegou ele já tinha 10 dias de vida, sabe? Era tudo assim, é muito complicado. E a UTI é muito difícil. UTI neonatal é muito difícil, a gente não tem noção, assim. E na hora, a gente fica meio... Quando eu penso hoje, eu penso, nossa, acho que eu ia chorar todo dia. Eu chorava todo dia, mas assim, eu acho que eu não ia aguentar. A gente aguenta, sabe? É muito difícil porque é o teu filho, mas tu vê outras crianças também. E aí, tipo assim, no quarto do lado tem um bebezinho que não aguentou. Então, e tudo isso a gente tá ali, né? Aí é bem pesado, assim, o barulho das máquinas e, enfim, e mães... Tu vê aquelas outras mães e cada uma... De uma forma, né? E todo mundo ali passando perrengue, assim. E aí, os teus amigos não entendem. Tipo, não tem como entender. Não sabem se vão visitar, se não vão, se pode, se não pode. O que que eles fazem, sabe? É bem complicado, assim. E a gente não quer também ver ninguém, não quer falar com ninguém. Ao mesmo tempo que tu quer, tu não quer. Não quer comer, não quer nada. Tu só quer estar ali. Tu tá ali, assim, pro teu bebê, esperando um momento que tu vai poder pegar ele e levar pra casa. E aí eu tinha um quarto no hospital que eu podia ficar e dormir. Eu moro super pertinho do hospital, mas mesmo assim, tipo, eles me deram um quarto que eu podia ficar e dormir se eu quisesse. E quando eu ia pra casa, assim, era a pior coisa. Era a pior coisa, era ir pra casa sem ele. Tipo, era a parte mais difícil. E aí... E sem saber o que que era, os médicos não sabiam por que que não conseguiam extubar. Toda vez que tentavam, ele não respondia. E aí, um dia, a gente insistindo, tem que ter uma explicação. Vamos tentar de novo. E aí leva para fazer exame. Aí todo exame é uma anestesia geral. Enfim, então é bem pesado, assim. E aí tu anda no hospital, porque a UTI neonatal, ela fica junto com o hospital. Ele é parte do Starship, que é um hospital das crianças, mas ele fica junto com a parte do Auckland Hospital, onde
tem a maternidade, onde tem onde as mães ficam, né? E só que aí, pra cirurgia, a gente tem que atravessar o Auckland Hospital. Então, a gente ia, assim, com aquela incubadorinha, com um tanque de oxigênio. Eram 6 pessoas carregando. Então, tu atravessa aquele hospital, aqueles corredores, vê aquele monte de médico, de enfermeira, e todo mundo olhando, porque é um bebezinho desse tamanico. É bem pesado, assim. E aí, isso, às vezes, não era nenhuma cirurgia, era só pra um exame, mas precisava de anestesia geral. E aí, descobriram, lá pelas tantas, que ele teve um problema nas cordas vocais. E as cordas que paralisou. As cordas vocais dele eram paralisadas. E eu nem sabia disso, a gente precisa das cordas vocais funcionando para respirar. Nossa, não sabia. E aí foi quando um dia né, os médicos nos falaram, olha, tem só um limite de tempo que a gente pode deixar alguém entubado para estubar só se a gente botar uma traqueostomia. Que é o device, enfim, aquele aparelhinho que ele tem aqui até hoje. E aí a gente... Foi uma decisão bem difícil, mas assim, é uma decisão que tu não tem escolha. Era o único jeito da gente tirar ele dali e levar pra casa. E aí a gente, né, tu tem que assinar o consent. Enfim, depois de 5 tentativas de estubar, ele fez a cirurgia da tráqueo. E aí ficou na UTI mais alguns dias, depois foi pro quarto e fiquei morando com ele no hospital até... Ele nasceu em maio, a gente foi pra casa em outubro. Nossa, Meu Deus. bastante tempo. Não existe, então, uma cirurgia que repara as cordas vocais, sei lá. Aí, porque aí a gente achava que ele ia tirar a tráqueo, o médico tava bem confiante que ele ia tirar a tráqueo logo, assim. A gente achava que 6 meses, 1 ano no máximo, depois que ele botou, né? Só que começaram a aparecer outras complicações. Então, ele tem o que a gente chama critical airways. Então, sem a tráqueo, ele não consegue respirar. E outros problemas... então, tem as cordas vocais que estão se movimentando melhor. Não tem uma cirurgia para as cordas vocais, porque mexer na corda vocal pode só piorar. Então, mas elas estão... As 2 cordas vocais eram paralisadas. Uma já está praticamente normal, um lado, e o outro tem movimento. Ainda não é o movimento ideal, mas tem. E ele tem outras condições também. Ele tem mais 3, além dessas, são 4... condições no upper airway, que a gente chama na via respiratória superior, eu acho que é assim que fala. Então, na parte upper airway dele é toda comprometida. E precisa melhorar tudo isso. Existe uma cirurgia, que é provavelmente o que a gente vai tentar fazer, mas para essa cirurgia ser successful, as outras coisas têm que melhorar também. Então, é uma sequência de fatores, assim. E essas outras coisas, elas têm, tipo, cura, assim, elas vão... Tá, sim, elas podem melhorar à medida que o corpo cresce. Então, o corpinho vai crescendo, Vai se tudo vai Desenvolve. crescendo. Porque é o tubinho de respiração, né? É tudo pequenininho. Então, à medida que ele vai crescendo, tudo vai crescendo. Então, tem mais ar passando. Então, os médicos, assim, estão confiantes de que o que pode melhorar sozinho tá melhorando e vai melhorar. Mas tem coisas que só com cirurgia. Então, provavelmente, aí é uma cirurgia bem grande. E só fazem aqui também no Starship. E, tipo, uma das maiores cirurgias que eles fazem, assim. É meio assustador, porque... Não parar pra pensar, né? Mas... E ainda não vai ser feito agora. Eles preferem fazer também no verão, porque pro Dylan, ele tá super bem. Mas qualquer resfriado pra ele... Pode ser uma internação, porque ele precisa de oxigênio. O corpo dele não coopera muito bem com Vírus, né? vírus, isso. Então, a gente teve várias internações por causa de oxigênio, assim, nossa, passei muito tempo no hospital. Incontáveis, assim. E agora faz bastante meses já que a gente não vai, a gente tá conseguindo... A gente vê como ele tá crescendo e se desenvolvendo, que agora a gente já trata em casa, assim. Então, ficou doente, ele fica doente em seguida, mas a gente dá em casa antibiótico, paracetamol, ibuprofeno, controla a febre, não precisa levar para o hospital. Isso, assim, é um avanço enorme, né? Já vai conhecendo o corpinho dele, né? Os sinais, já consegue... por exemplo, você falou assim, eu acho que ele pode ficar doente, então você já sabe como controlar, como evitar que aquilo aconteça, né? Sim, a gente fica conhecendo bem. E ele já sabe, assim, é muito fofinho, que ele mesmo já... Por exemplo, assim,
Com a traqueostomia, um dos cuidados é fazer o que a gente chama, em português, fala aspiração. A gente fala suction. Então, onde a gente vai, a gente carrega um kit de emergência e uma máquina de fazer aspiração. Então, e ele mesmo às vezes já fala, já pede pra gente aspirar. Ele já entende, assim, já conhece, sabe? Bem fofinho. Mas... E ele tá com quanto tempo agora? Ele vai fazer 2 aninhos. agora em maio. Que legal. É um fofo. E ele é uma criança muito alegre, assim, muito feliz, muito fofinho, muito querido. E a sua mãe tá aqui, agora você falou que ela tá dando suporte. Como que foi isso? Aí, quando... Já tomou água, coitada, amor. Não, desculpa. Tadinha. Tá não, empolgou e foi, né? Porque tu sabe que, assim, eu nunca sentei pra conversar com ninguém. Demorou muito, como eu falei. Demorou 2 meses pra eu ver as fotos, pra eu ler o que o médico tinha escrito. Demorou 1 mês pra eu ler o que o médico tinha escrito. Tudo, assim, foi um processo bem longo. Agora que eu começo a falar um pouco mais, até com as minhas amigas. Eu nunca sentei e contei para as minhas amigas, sabe? O parto, como foi? Não conseguia falar, tipo assim, era um bloqueio ali. Um lugar fechadinho, meu, assim. Sim. Legal que agora tem um vídeo, daí você pode só mandar. E assim, é bem um resumão, né? É. Mas a minha mãe, daí quando ele nasceu, ela não conseguiu vir. Isso que eu ia perguntar, porque dela não pôde vir, né? Aí ela não pôde vir, não teve jeito, a gente ligou pra imigração, né? Não podia vir por nenhum daqueles países. E aí, mesmo quando ele nasceu, quando ele tava na UTI, a gente tentou de novo, não. Quando ele botou a traqueostomia, o médico, porque daí tem um outro time de cirurgiões também, que são os otorrinos, que fazem essa parte de upper airways. E aí o médico, ele falou, bom, ele vai precisar da tráqueo, vamos, né, esse é o plano. Vocês têm suporte aqui? Vocês têm família? A gente, não, vocês vão precisar. Então, assim, eles sempre foram bem diretos com a gente. Uma vez, é como se fosse uma assistente social do hospital, a gente tinha as reuniões de família para saber o que ia fazer, qual era a condição, quais eram as possibilidades. E ela foi bem, assim, ela olhou para mim e falou, porque eu falei, minha licença é de 6 meses. Ela falou, antes de 1 ano, tu não vai voltar a trabalhar. Então, ela foi bem direta, assim, sabe? Vocês... Não, porque eu falei, tem questão financeira, o plano era sempre eu voltar a trabalhar. Ela falou, não vai acontecer, tu vai cuidar dele. Então, a gente teve tudo isso, assim, e quando o médico falou, ele vai precisar da tráquea, vocês têm alguém aqui? A gente falou, não, vocês vão precisar. Eu falei, minha mãe tá com visto, só que ela não consegue embarcar, por isso, e aí começou, a gente mandou com a ajuda dos médicos, do hospital, todo mundo, assim, fazendo as cartas e pedindo para o Ministério da Saúde e para o Ministério... não, é Ministério da Imigração. Que era o que cuidava do... Que fechou do hotel a da bordo quarentena, lá. isso, Tá. Mas tem um nome, que eu esqueci agora. E aí, a gente mandaram para lá e aí liberaram minha mãe para vir. E na época ainda precisava passar 15 dias num país que fosse COVID, free, não né? free, mas que... Sem ser risco, ar vermelho, aquela coisa que era lá. Tipo a Austrália, eu acho, né? Era Austrália, muita gente ia pra Dubai, porque os voos iam pra lá. E aí a gente conseguiu que a minha mãe viesse direto, então ela não precisou fazer essa quarentena num outro lugar, só que ela fez a quarentena aqui, né? Teve que pagar $3.000 pra ficar lá. A gente conseguiu não pagar. Então, porque era né? Precisava. Tudo isso a gente entrou, assim, com um recurso emergencial, que fala. E a gente, se tivesse que pagar, a gente ia pagar. A gente estava, né, preparado para pagar, mas a gente conseguiu depois não pagar. Legal. E aí ela ficou aqui um tempo. Ele tem como por causa da traqueostomia, ele precisa de cuidado... Assim, eles falam que todo mundo, com crianças, né, pequenininhas, com traqueostomia, precisam de cuidado 24/7. Então, assim, ele dorme, tem uma cuidadora, alguém olhando, porque qualquer coisa, tipo, ele já puxou, por exemplo, ou ele dorme com uma máquina também, se ele vira, a máquina puxa, ou a máquina sai, ou ele precisa de aspiração, ou dependendo se ele virar de bruços, pode ocluir. Então, tudo tem um risco de sufocar muito grande, assim, né? Então, ele tem essa cuidadora, que a gente tem uma cuidadora, toda noite tem alguém. E aí a minha mãe, a gente conseguiu um visto de trabalho para minha mãe ser cuidadora dele, porque ela tava como um visto de turista. E aí,
o que foi ótimo, só que, é claro, minha mãe não consegue ficar acordada às noites, né? Enfim. E aí, ela me ajudava de dia e a gente tinha essas cuidadoras da noite, mas muitas e muitas noites eu fico acordada até hoje, assim, se alguém não vai, porque não é um emprego qualquer, tipo, a pessoa fica doente, não vai, enfim. E aí, E o governo, ele te dá esse suporte? Sim. Legal. a gente tem um número de horas, mas assim, enquanto para as noites sempre vai ter, sabe? Mas, por exemplo, ele vai pro daycare e aí eu preciso pagar o daycare e ele só pode ir pro daycare com uma cuidadora. Aí eu tenho que pagar o daycare e a cuidadora. Ah, você tem que pagar a cuidadora nesse caso. Porque É. só tem uma... Porque tem 3 professores lá pra 40 crianças, né? Não, mas tipo, por exemplo, o governo, ele disponibiliza a cuidadora algumas horas. Mas não mas... 24/7, tipo Aham. assim, é meio limitado as horas. A gente tem para todas as noites e algumas horas durante o dia. E aí é meio flexível pra gente usar de acordo com a nossa dinâmica de família, né? E você não consegue trabalhar de casa sendo accountant e ainda cuidar dele? Ah, Não dá, né? possível. Essas coisas assim, não tem Não como, tem como, né? com um toddler, com traque, sem traque, é bem... Bem difícil. Requer muito, né? E ele é muito ativo, né? Assim, tipo, eu acho que quando é recém-nascido é mais fácil, porque o bebezinho dorme mais, então tá ali quietinho. 2 aninhos quer brincar, quer... Então, assim, minha mãe ajuda muito. Ela vai pra creche com ele. Ah, tá. E aí é o tempo que a gente tá conseguindo, que eu tô conseguindo pra me reestruturar no trabalho, porque eu ia voltar e liguei pra eles, mandei e-mail, depois que eu tive o Dylan e falei, né, primeiro eu estendi minha licença, não estendi minha licença, eu acho que eu já decidi com os 6 meses, que eu ia voltar com 6 meses de licença, e aí eu entrei em contato com eles dizendo que eu não ia poder voltar, mas que eu estava disposta a fazer ou part-time, ou work from home, algumas coisas assim. E aí eles simplesmente não quiseram, eles me falaram, a gente tá louco para ter o time de volta, on board, aqui no escritório, tipo, isso pós-Covid, tava todo mundo em casa. Aí eu falei, quer saber, com essa mentalidade aí, nem eu quero voltar. Tipo, tá todo mundo trabalhando remoto e eles queriam que fosse todo mundo 8 to 5. E você entender que seu filho tá num grau de risco que não poderia pegar Covid e, tipo, assim, dane-se, eu quero você no office. Exato, Pronto. e a questão, assim, é que como ele ficava doente muito em seguida, eu ia pro hospital, não tinha como fazer o 8 to 5, porque eu ia pro hospital, a gente ficava 3, 4 dias internados, ou então eu ficava acordada à noite. Então, assim, a rotina até hoje. Agora, ele vai fazer 2 anos, é agora que a gente tá começando a... Ter uma rotina mais estável, né? Assim, foi muita, muita loucura. E aí, e claro, preocupada com a parte financeira, nossos planos, assim, tipo, queria mudar de casa, várias coisas, tudo a gente replanejou, até porque a nossa casa é muito pertinho do hospital, então eu não quero sair de lá por isso, assim, porque em 5 minutos a gente tá no hospital. Então, várias coisas mudaram. E a gente vai se adaptando. E... É só como é que eu posso falar? É só um período, daqui a pouco passa, tá tudo zero, tudo de boa. Mas mesmo que não seja, sabe? Porque a gente não sabe, assim, vai ter sempre vai ter alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa, todo mundo sempre tem alguma coisa. E a gente tem que... É a vida, né? É Se muito adaptar, difícil, né? A gente mesmo. A gente vai pegar a residência e nossa vida vai ser assim. Não, você pega a residência, vê a vida e muda tudo. Fala, não, tá, agora são outros caminhos. Ou nem pega residência, muda, eu, e assim tipo, vai indo. que nem a gente ia mudar pra Hamilton com o intuito de pegar o Work to Residence. A gente chegou aqui, a imigração simplesmente falou, a partir de 10 de outubro esse visto não existe mais. Não, mudou, né, o salário e tal. Mudar o salário, não sei o que, daí a gente, tipo, agora que tava pronto pra acontecer. Daí, tipo, avalia outros caminhos, se adapta, então vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Então, a vida, não tem muito tem que coisa fazer, que a gente tem que aceitar. Não tá no nosso controle, né? Não tá no nosso controle, mas uma coisa que eu sempre falo é também ir atrás, assim. Tipo, a minha mãe, a gente conseguiu residência pra minha mãe. Ai, que legal. Inclusive. E assim, e foi indo atrás. A gente fez consulta com um profissional. O que a gente pode fazer? Eu pesquisei, eu perguntei. Eu não fiquei esperando, não fiquei só perguntando nos grupos de WhatsApp, sabe? Assim, eu fui atrás. É claro que tu conversa com uma pessoa e outra, porque share a experiência faz parte, é legal, e às vezes tu descobre coisas que tu não sabia que eram possíveis. Mas ao mesmo, assim, mas eu não fiquei baseada nisso, sentada esperando as respostas.
Então, a gente foi muito atrás, pesquisou o que precisa fazer, o que precisa pagar, porque, querendo ou não, tudo tem um custo. Qual, né, o custo-benefício, como que a gente vai fazer se não for assim? Uhum. Então, a gente foi atrás, conseguiu a residência da minha mãe, e aí ela tá aqui, ela já foi pro Brasil, já voltou, ela vai de novo, porque também, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas que sorte que a tua mãe, né? Ótimo que ela tá aqui, mas sorte não é, Muito sabe? trabalho, né? Não, e assim, eu preferia que meu filho tivesse nascido saudável, né? Uhum. Sabe? Então, ela tá aqui porque a gente realmente precisa de ajuda, porque não tem como. É muito difícil e é muito assustador. Teve um dia que ele tirou a traque. E assim, E tu vê, ele para de respirar. E aí, via aérea. Assim, é respiração. Então, é muito assustador mesmo. E aí, eu tava em casa e a minha mãe também. Minha mãe tava com ele. E todas as cuidadoras são treinadas. A gente sai do hospital treinado para cuidar de traqueostomia, que é uma coisa bem específica. Então, muitas vezes, nem no hospital tem enfermeira que nem sabe, porque não é uma coisa que aparece toda hora. Uhum. E aí, a minha mãe tem esse treinamento e ela fez tudo muito certinho, assim, me chamou, tava em casa, mas tu vê, assim, ele não tava respirando, então é um sufoco, assim. Uhum. Uma agonia, né? E daí tu te lembra, tipo, realmente tem o perigo, assim, sabe? Ou outro dia aconteceu dele ele começou a respirar. A gente já conhece a respiração dele, assim. Então, a gente via que ele tava ficando com falta de ar. Mas ele não tava doente, não tava com febre, não tava nada, assim. E aí, quando a gente viu que a gente fez a aspiração, a gente tirou muita secreção. Então, aquilo tava bloqueando a respiração dele. Uhum. Então, são várias coisas, assim, vários sinais, várias coisas que a gente aprende a Identificar. e cuidar. Ah. Mas aí é muito assim, tipo, não tem... A gente não vai, vamos fazer um night out e chamar uma babá. Isso não Não. existe. Uhum. E mesmo que fosse uma babá que soubesse, eu não ia ficar tranquila jamais. E mesmo assim, a gente tem o treinamento. No treinamento, o ideal é que sempre tenham 2 pessoas, não cuidando dele, mas 2 pessoas em casa. Por exemplo, quando ele puxou a traque, a minha mãe me chamou. Então, a gente estava nós 2, porque uma pessoa precisa segurar, outra pessoa e aí começa a vomitar e não pode vomitar dentro, enfim. Então, é muito difícil fazer sozinho, porque sai, né? É amarradinho no pescoço. Mas como ele tirou, nesse caso ele tirou. Uhum. E aí... mas a gente se adapta e se reinventa. E daí foi aí que surgiu, que eu tava falando, a outra não é possibilidade, oportunidade de trabalho, que foi quando nasceu a Contábil. Que aí agora eu trabalho por conta própria de casa. Uhum. E a gente se vira. E faz quanto Certo. tempo isso? Eu já trabalhava, assim, eu fazia contabilidade de algumas pessoas, alguns amigos, só amigos mesmo, só pessoas bem próximas, assim. E aí, coisas bem simples, até porque quando a gente trabalha para um escritório de contabilidade, a gente tem cláusulas no contrato, né? Porque tem a proteção da lista de cliente, enfim. Então, tu não pode virar um competidor. E aí, eu só fazia essas coisas bem pequenas mesmo, não atendia. E aí, quando eu tava no hospital com ele, tipo, eu não tinha como trabalhar, mas de vez em quando alguém me mandava mensagem, eu vi que tu é contadora. E aí, ou então meu amigo Te falou, indicou. E aí meio que começou por aí, sabe? O pessoal me procurando e eu, olha, posso, não posso, enfim. Depois que eu saí do hospital, que eu tava em casa, eu comecei a pegar mais, até porque pra gente, financeiramente, a gente precisava, a gente tava vivendo só de um salário já há muito tempo. E aí... E assim, quando a gente... Era só eu, Ricardo e a Luna, que é a cachorrinha. E agora é eu, Ricardo, a Luna, minha mãe, o Dylan e uma cuidadora, né? Uhum. Então a casa ficou lotada. Cheia. Mas aí eu comecei foi meio que orgânico, assim. Não teve um dia. Eu abri a empresa mais para formalizar, até por questão de registro, de coisas assim. E aí começou, assim, mas bem orgânico, bem por referral mesmo, não, no meu tempo, como eu Sim. posso, para não comprometer também, né, qualidade, enfim.
e não tirar meu sono mais do que... Já tira, né? Mas, assim, essa parte tem sido bem satisfatória, porque provavelmente é uma coisa que eu não faria. Eu tava muito focada no desenvolvimento da carreira. Então, tipo, né, eu sempre tive... Quando a gente começa como grad. Então, a gente começa de grad, vai grad accountant, intermediate accountant, senior accountant. E assim vai. E aí eu já tava, tipo, de senior pegando pra reviewer, assim, que é o manager. E já era o meu próximo passo, já negociando salário, enfim. Como eu falei, várias ofertas. Então, eu tava num ponto legal da carreira, assim, né? E foi um step back, mas, na real, abriu outra porta. Sim, sempre tem outra possibilidade, né? Que legal. E agora, eu não consigo mais me ver voltando no 8 to 5, trabalhando para alguém como eu trabalhava, assim, na dedicação, no gás que eu tinha antes. Porque uma que não tem mesmo, não tem como, é impossível, pela questão da condição do Dylan, né? A gente sabe, assim, embora ele esteja super bem, a gente sabe que vai vir mais hospital, cirurgia. E essa cirurgia, que provavelmente é o que vai acontecer, o período todo de recuperação, são vários processos. Então, um período inteiro para chegar onde a gente quer, são 6 meses de recuperação. Então, isso tudo vai ser muito hospital no meio. E aí, realmente não tem como trabalhar. As pessoas não... É muito louco isso da maternidade, assim. As pessoas falam que estão abertas e dispostas, mas não estão. As empresas não... É cruel, né? É cruel. Eu vejo... nem sei se posso falar isso. Mas, enfim. Depois eu te falo no back-off, mas eu vejo isso pela empresa que eu estava trabalhando, né? Que é cruel. Por mais que seja, que mostre que é super open e tal, na Tem hora todo do vamos o ver. discurso. Na hora do vamos ver é diferente. É, bem diferente. E assim, eu acredito muito que... E espero crescer, e eu espero não ser uma dessas empresas cruéis, sabe? Eu acho que tem como... Acho que não precisa ser. Eu acho que, baseado na minha experiência, eu quero mudar isso, assim, o tanto quanto eu posso, né? E eu acho que também tem muita questão que você comentou, que foi entrevistada por homens, e por homens estarem em cargos de diretoria, eles nunca vão entender o lado da mulher, né? Da maternidade, é muito difícil. E tu sabe que essa empresa onde eu trabalhei por mais tempo, e onde eu gostava de trabalhar, e onde eu realmente tinha meus amigos, e o time era muito legal, e onde eu me desenvolvi muito profissionalmente, essa empresa, eram 5 diretores, 2 mulheres. Então, a minha diretora era uma mulher. Então, olha a diferença, assim, sabe? O reflexo. E lá eu tinha colegas que saíram de licença e voltavam trabalhando de casa, ou trabalhavam só até as 3 horas. Então, tinha uma diferença das diretoras mulheres. É muito louco isso. Sempre, né? A gente entende o sofrimento, né? A batalha, porque é uma batalha maternidade, independente de como seja. Tive pela nossa amiga, foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa tão próxima. Desde dela descobrindo a gravidez, eu fui a primeira a saber, a primeira a pegar no colinho, né, uma das primeiras a saber que nasceu. E eu nunca tinha tido esse contato. E ela teve muitas complicações na hora do parto. Ela tem endometriose e já falavam pra ela, jamais, você não vai engravidar, é muito difícil. Ela tirou o DIU, no outro mês ela estava grávida. Né? Então, desde o início da gravidez, ele tudo dizendo ao contrário. E, olha, as chances desse bebê prosseguir é muito mínimo. O bebê prosseguiu. E também teve essa questão de falar que ela era muito pequena. Então, ela ficava super apreensiva. E daí tá aí. Daí nasceu, teve a complicação na hora do parto por negligência da midwife. Isso é complicado. Então, daí ela também ficou na UTI. E eu fui visitar. E você comentando, né? Eu subi, levei comidinha, eu não fiquei muito, porque não tem muito que eu possa fazer ali, mas eu falei assim, eu quero estar presente e estar lá pra eles, porque eles precisarem. Então, vocês comeram? Ai, a gente só tomou um café. Eu falei, não, beleza. Eu fui lá, comprei uma pá, comprei um café, comprei o drink que ela gosta de tomar, levei lá, falei, tá aqui, não precisa me ver se você não quiser, mas estou deixando aqui. E daí eu entrei junto com a midwife tinha acabado de chegar, e elas conversando ali, e eu olhei a cena, tipo, um monte de mãe e pai, e os bebezinhos chorando, e aquela situação, assim, de
sabe? Tipo, dava pra ver no olhar de cada pessoa ali a sensação de desespero. Tipo, é o seu filho que tá ali naquela situação. E daí eu desci e falei pro Jonathan, nossa, não tem como ficar lá. Não tinha como eu ficar lá. É bem difícil, mas com certeza isso de ir faz a diferença, porque a gente não tem vontade, não lembra de comer, tu não quer comer. Ou assim, ou mesmo depois que saiu da UTI, que tava no quarto, mas eu fiquei morando no hospital por 6 meses, eu não aguentava mais ver um sanduíche daquele hospital. Sim. Não aguentava, sabe? A comida do hospital, a gente até ganhava um meal voucher, então podia pegar na cantina, no restaurante, lá embaixo. Eu não aguentava mais nada do hospital, assim, eu não queria... Podia ser uma coisa deliciosa, mas eu não cheiro, né? aguentava Sei lá. mais. Porque tu não E o aguenta lugar ali. também no ambiente, tipo... Sim. Então é bem difícil, assim, e eu entendo, claro, tem pessoas que realmente não estão nem aí, não se preocupam, não querem saber de ti, mas tem muitas pessoas que realmente não sabem como, ou não querem, então tem medo de alguma forma machucar, ou de alguma forma ser invasivo, ou enfim, então não tem uma linha, assim, é bem complicado isso, eu entendo bastante, assim, eu lembro, já fiquei chateada, às vezes, nossa, poxa, a pessoa nem... né? Às vezes aquela pessoa que tu espera, assim, que vai estar lá pra te acolher e nem Mas depois, com o tempo, quer saber? Não vou ficar chateada, porque é difícil, a pessoa não sabe. E assim, e ele tá na UTI, tem muito risco de infecção. Então, tu não quer uma pessoa espirrando que passe nem por perto. Tu só quer proteger aqueles bebezinhos que estão ali, né? Sim. E... Então, não dá pra julgar, assim, mas faz diferença. Às vezes eu falo... levar o chocolate, levar... Mesmo que a pessoa não gosta daquele cafezinho. chocolate, não importa. Ó, tô aqui. Tá aqui o chocolatinho. Mandar uma mensagem de vez em quando, porque também até as pessoas que me mandavam mensagem eu não respondia, sabe? Não... Então é muito louco isso. E aí a pessoa não sabe, de repente eu tô going too far, né? Então é complicado, mas mesmo assim é importante. E eu vejo agora como eu pequei com minhas amigas que já tiveram filhos antes de eu ter filho. Porque eu não tinha noção. É disso pra mim, por exemplo, eu não tenho a mínima noção de maternidade. Esse foi o primeiro contato que eu tive com alguém do início ao fim de uma maternidade, né? Ainda tem a maternidade, mas... E daí, ó, tem outras amigas, né? Todo o nosso núcleo de amigas, todas já são mães, estão grávidas, já acabaram de ter filho. Então, eu sou a única que tô ali perdida. Então, eu fico, gente, eu não sei até que ponto eu tô sendo invasiva. Tipo, eu mando uma mensagem, não respondeu, eu falo, mando de novo? Eu apareço lá? O que eu faço? Eu vou ser invasiva? Daí, ontem a gente se reuniu, né? E a bebezinha não tomou a vacina ainda, então ela cobriu a bebezinha e falou, ó, ninguém encosta, ninguém faz nada. Eu falei, não, nem vou, né? Eu não tinha até medo de pegar no colo. E daí, uma amiga minha falou, quando que ela vai tomar a vacina? Ah, vai tomar daqui 3 semanas. Ela falou assim, daqui 3 semanas e um dia a gente vai estar na sua casa. Você querendo ou não. A gente vai estar lá, a gente vai ajudar. Dane-se que sua casa tá bagunçada, a gente vai arrumar, a gente vai estar lá. Você querendo ou não, a gente vai aparecer. Ela falou, não, por favor, apareça. Porque às vezes, eu acho que não é nem só questão de, pelo que eu sinto, assim, do apoio, né, de arrumar casa ou de cuidar, mas eu acho do emocional, tipo, você ter com alguém certeza. pra conversar. Né? E assim, eu senti muito, porque eu tava no hospital, mas tipo, o Ricardo tava em casa e ele ainda tava trabalhando e tinha que cozinhar e tinha que fazer tudo, assim. E se a mãe não recebe suporte... É muito mais difícil. Mas pai, ninguém lembra do pai. Verdade. Ele recebe mensagem, o filhão nasceu, parabéns. Vamos fumar um charuto, vamos tomar uma cerveja? Comemorar e... Churrasco. Um churrasco. E aí, né, a gente não teve nada disso. A gente ficou 6 meses morando no hospital. Então, foi muito difícil mesmo. Nossos amigos realmente não sabiam como, o que, quando. Além do que, teve lockdown. Teve um surto, o hospital meio que entrou em lockdown por causa de RSV também. Que é um outro vírus respiratório que ataca bastante as criancinhas. E teve um surto bem grande no ano que ele nasceu. Então, a gente não podia receber visita. Era muito difícil, assim. Foi Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, E assim, eu lá bem perdida, aquela coisa, meu Deus, sou mãe, mas tô aqui, o que não é nada que eu li de maternidade, isso aqui, ninguém... Te prepara, né, na hora do vamos ver, Não bem é. diferente. E
ele, tipo, por muito tempo ele ficou com sonda também, então não podia dar mamar, mas eu tirava o leite. Então, assim, era muito cansativo, porque era dia e noite tirando. Eu terminava de tirar leite, eu tinha que dar. No hospital, eles meio que treinam pra gente participar o máximo possível. Tem as enfermeiras lá, mas a gente, como mãe, quer também. Então, eu queria dar. Era alimentação por sonda, era leite por sonda. Eu queria amamentar ele. Eu queria fazer aquilo, só que era muito cansativo, porque eu tirava o leite, eu dava, ia muito devagar, uma sondinha, então vai bem devagar, e aí tu tem que limpar tudo. Quando eu terminava de limpar todo o equipamento, já tava na hora de fazer de novo. Então, assim, era, muito cansativo. Muito. Imagina. Por isso o Brave, Boy, Você sabe, Brave... e o Brave Boy, Brave Mama, eu, na UTI Nel, eu conheci fiz uma amiga lá, a mãe de uma outra neném. Ela nasceu uma semana depois do Dylan, com o mesmo problema. Nossa. E a gente se conheceu lá e foi muito legal, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, me deu muito suporte, assim. E uma vez ela me escreveu, Brave Boy, Brave Mama. E aí foi quando meio que surgiu, assim, mas foi... E assim, quando eu falei que a gente tava chamando você pela a primeira vez, várias pessoas falaram, nossa, a história dela é linda, a história dela é linda. Então, assim, eu não sei o quanto, né, até onde você compartilhou antes, né, a sua trajetória e tudo isso, mas eu acho que se tornou uma inspiração para muitas mulheres, né? Isso então, é bom, assim, é legal, é muito legal isso, porque eu sempre fui muito, não foi muito de redes e de mídias e de expor, tanto que demorou bastante pra eu colocar, mas sabe que essa semana até ele fez umas fotos pra uma marca de roupa. eu vi que você postou no E Facebook. assim, eu recebi várias mensagens de mães falando, nossa, teve uma que me tocou em particular, porque a menina estava internada no hospital, uma menina de 8 anos que estava no hospital, ou tá ainda, provavelmente tá ainda. Ela tem uma tráqueo também. Ela não fala, essa menina. Ela é não verbal. E ela estava vendo a campanha, né, das roupas, e aí a mãe dela me falou que quando ela viu a foto do Dylan, ela simplesmente se encantou e não queria mais parar de olhar para aquela foto. E, assim, ela ficou... A mãe dela... Isso são palavras da mãe dela, né? Ela não fala ainda, mas eu pude ver que pela primeira vez ela não se sentiu diferente. Sabe? Assim, aquilo foi tão... Pra mim foi... Nossa, tipo, eu fui fazendo porque acho meu filho fofo, sabe? Fazer foto de... Porque ele é fofo. E no fim, foi muito mais do que isso, assim. Eu recebi várias mensagens. Tipo, nossa, obrigada. Nossa, essa representatividade é muito importante. E aí eu me vi numa luta por uma causa que eu Nem sabia que você estava, né? Foi muito legal, assim. Que legal. Surgiu uma curiosidade dessa mulher que virou sua amiga aí, tipo, como que ela tá? Ela tá bem, a gente... Faz muito tempo que eu não falo com ela. A gente tá marcando catch-up, assim, eu tenho um backlog de catch-ups enorme. A gente se fala ainda por mensagem e tal, mas faz muito tempo que eu não falo. A filha dela nasceu com a mesma condição, mas existem formações diferentes. Dentro dessa condição existem algumas formações diferentes, sabe? Quando eu falei que o estômago não conecta, nanana. Aí a filha dela era a mesma condição, mas um pouquinho diferente. E ela precisou ser transferida para UTI. Como eu falei, isso geralmente é tratado só aqui na UTI de... Aqui não, né? Em Auckland. E aí a gente se conheceu lá. E a menina dela ficou bastante tempo também internada. Ela ficou muito tempo na UTI também. E depois ficou no hospital mais um tempo e faz vários procedimentos. Ela não tem a tráqueo. Então, assim, a traqueostomia ela desenvolveu... São outras... ela tem outros problemas médicos, assim. Mas a gente tá pra fazer um catch-up e eu quero saber muito como ela tá. Ai, que legal. Mas ela tá bem. Ela é de Auckland ou ela é de outra? Mora em Auckland. E assim, mas a menina tá super bem. Aí a minha amiga começou a trabalhar de novo recentemente também. A mãe dela tá aqui. É muito Então... parecida, Ela não é brasileira, né? né? Ela é brasileira. É brasileira? Também. Caramba, que Foi muita coincidência. coincidência. As enfermeiras, porque eles não podem, tem muita confidencialidade, assim, dentro do hospital, né? E aí um dia uma enfermeira falou pra mim, olha, eu acho que se tu quiser, a gente pode te apresentar uma outra mãe, que talvez tenha várias semelhanças. Tipo, eu não posso falar Talvez a do muito. Brasil também. Talvez a brasileira. Pra ela também falaram, olha, tem uma outra mãe que talvez vocês devessem conversar, porque vocês têm muitas semelhanças. E aí, assim que a gente se conheceu, na UTI neonatal. Que e legal. foi, nossa, maravilhoso, assim, na época...
foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido comigo, foi ter conhecido ela. Uma deu apoio pra outra, né? Foi. Que legal, que emocionante. Ela me deu muita força, assim, muita mesmo. Ai, que Ela é uma linda. mulher extraordinária. Oh, que linda. Aham. Muito Bom pra chorar. Só que me segurando. Ai. Ai, pera. Não vou conseguir falar. Agora você também tá chorando. Não tô chorando, tô com o olho lacrimejado. Não, olha, eu me segurei bastante. Tem bastante, assim, tem bastante. Se for falar tem os tudo, você- episódios nossa. de chorar também, mas... acho que... Você quer falar com... Se o Ricardo estiver aqui pra trazer o Dylan, pra aparecer aqui, Vou mandar uma mensagem pra ele. Que ia Deixa eu ver. que ia ser legal, né? Tomara que eles não tenham ido Eles estavam aqui na frente, né? Talvez eles tenham ido pro Garden, eu queria ir Garden. junto. Daí Tem vai café, de ela novo. adora. Tá muito bonito o Garden. A gente foi fazer a corrida, né? Lá. Foi da hora. Foi bem Vamos falar isso. do Brasil Express aí por enquanto. Foi da corrida? a gente fez como chama? Uma caminhada, né? Corrida, né? Era pra ser, mas a gente caminhou. 6 quilômetros, a gente fez 1h30. Vamos bem no nosso time. Eu também tô com o pé Melhor, torcido, porque- não dava pra correr. Mas foi legal, tipo assim, tu vê uma galera lá que, tipo, maioria, vou dizer que é do esporte, mas a maioria, uma galera tava de boa lá andando também. É. Muita gentilidade. Oi, vocês estão por aqui? Vamos ver se a gente consegue trazer o dia lá. Aqui? Ah, tá. O John tá acordado? Ah, beijo. Tá, vocês querem entrar aqui? Tá, então a gente vai pegar vocês. Alguém vai pegar vocês. Eu vou lá. A Clara vai abrir o portão. Tá. Teremos o Dylan no podcast. Tá, beijo. Vai querer cortar ou vai vai querer lá? botar isso aqui depois? Vamos É pôr normal. tudo junto. Sem cortes, Tá, não minha mãe, cortes. Ricardo. Sem Dylan. problema. A gente anda de comboio. Ah, não, tem que ser assim. Eu vou lá buscar eles, então. Tá, quer que vá junto? Você que sabe que Vamos lá. lá. Então, ó, gente. Eu vou inverter. Vai. Vamos deixar o Jonathan aqui entretendo. Canta uma música, mano. Vai lá, fica conversando com o nosso produtor. Troca uma ideia aí. Vamos conversar, Will. Fala comigo. Como é que você tá? Tô bem. Tô tranquilo. Em paz. A gente vai deixar essa parte aqui mesmo? A galera não vai. Acho que depois corta. Não, gente, é melhor. Eu pude fazer uns malabares, uma coisa assim, né? Pega as baterias da câmera aí. Tentar. Tá gravando ainda aí? Vou tentar com 2 primeiro. Agora com 3, hein?
E prazer, Ricardo. Olha só. Que bonitão. Ai, eu dei meu presente. Prazer, Jota. Uau, que legal. Piscinos. Olha, muita informação. Que lugar é esse? Diferente. De câmera. Ele quer pegar o bichinho. Olha, pega na voltou. pessoa. Já contou? Ele já tá acostumado com câmera agora. Ele quer pegar o bichinho. Uau. que legal. Pode pegar ali canguruzinho se ele quiser. Ó, vamos dar entrevista. Ai, que legal. Que lindo, gente. E assim nasce mais um podcast. Ai, que lindo. Oi, Dylan. oi, príncipe. Vai, Ele tá vem, desconfiado, ele tá tipo, o que que tá acontecendo? É, cansou. Esse é o Dylan, do Brave Boy. Brave boy é Brave mama. E o Brave Dad é Brave Grandma. É, todo mundo aqui agora. É, o time de apoio, né? É. Olha só. Uau. Alô, alô. Sim. Alô, alô. Tá gravando já? Aí, ó. Dila, já pode dar um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Você é muito lindo. Maravilhoso. Um príncipe. Modelo. Ai. Quietinho, quem vê pensa que é quietinho. Tá tímido, né? Um monte de câmera na direção dele. Vai falar, oi, pessoal. Manda tchauzinho, assim, ó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele tá muito desconfiado, assim. Tipo, Aham, o que tá o que acontecendo? que tá acontecendo? Essas luzes. Ah. E é assim. Ah, ele quer, Ele o que quer ele quer? o canguru. Aí, ó. Tem o grandão também. Ai, Sorriso. que sorrisão lindo. É, o canguruzinho. Canguru? Tem mais um aqui, não tem? Não, ele atrás do O boneco. grandão ali. Ah, é verdade. Outro canguru? O país da Nova Zelândia tem É, canguru. a gente tem a Austrália, a gente é bem... Canguru? É? Muito lindo. Nossa, parabéns, gente. Ele é maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Amei, amei conhecer mais a história. Já tinha fuçado tudo ali no Instagram, você já tinha me contado, mas pessoalmente e ouvir mais é sem palavras. Com luzinha, né? Os dois da direita pode É, tirar aquele ali. que tem estrelinha O- também. O vermelho, esse daí pode tirar. Você quer a estrela? Ela apaga a luzinha também. É a estrela? É. Eu queria ficar brincando. Aí, tem bastante coisa. Aqui a gente é preparado para as crianças. Tem uns chinelos também ali. É. É a única coisa que tem. Ó, Já aprendeu já? aprendeu já. Aí, é. É. Ai, que sorriso lindo. É um príncipe. Dá tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. É isso. E é assim que a gente finaliza, gente. O Se isso vídeo. não merece like, eu não Se sei o isso que não que... merece, ó. Não, sem condições. História, Aline, eu quero agradecer vocês, né? Todo mundo por terem tirado esse tempinho, sair lá de Auckland, vir pra cá, passar esse tempo com a gente, compartilhar a sua história. Trazer o Dylan pra conhecer a gente, pra passear, vai no Garden, né? Vai adorar lá. O País Alice no País das Maravilhas, sempre falo o contrário. Muito legal lá. Várias novidades. Você tá muito entretido ali com as luzinhas. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por ter tido até aqui. Obrigada mais uma vez, Olivia. Obrigada Segue eles no mesmo. Instagram. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Você não falou. Mayra, você não falou. Ah, não, Obrigada. bonito. Bonito mesmo. E é isso, gente. Obrigada por ter chegado até aqui. Se ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que a gente não comentou, não falou, comenta aqui embaixo. Fechou? Canguru. Ó, já tá. Ele gostou, é australiano.
Hey, mate. Mate. E é isso. Um beijo, um queijo Tchau, e até o tchau. próximo vídeo. Dá tchauzinho. Dá tchau pra câmera. Tchau.